Olá, seja bem-vindo! Olá, o TJ PUC já está no ar. Com a chegada do inverno, problemas respiratórios pioram. E quem sofre mais são as crianças. A fase da ditadura no Brasil. Vamos conhecer a história da professora Dulce Adorno, que presenciou os dias de repressão no país. Aluno cria página no Facebook e mostra os barbeiros da PUC Campinas. E se você quer se planejar para o final de semana, a agenda cultural do TJ PUC traz novidades. Confira agora no TJ PUC. O Brasil tem um passado recente que deixou marcas profundas na história, marcas que não podem ser esquecidas. Ainda que não haja punições, a criação da Comissão da Verdade tem como intuito esclarecer para as famílias das vítimas o que aconteceu durante os anos da ditadura. A Comissão Nacional da Verdade foi criada pela Lei 1258, instituída em maio de 2012, com a finalidade de apurar graves violações de direitos humanos, ocorridos entre 18 de setembro de 1946 e 5 de outubro de 1988. O período da ditadura marcou a vida de muitas pessoas. Muitas delas até hoje sofrem com memórias daquela época. Traumas e lembranças ainda estão presentes nas vidas das pessoas que foram reprimidas por agentes da ditadura. Todo jovem é idealista. E nós achávamos que nós podíamos mudar o mundo, nós podíamos melhorar a situação econômica, social do povo brasileiro. Dentro desse idealismo, eu fui presidente do centro acadêmico lá na Faculdade Marília, que era Instituto Isolado da USP, e depois transferi para a USP e fui vice-presidente da UEE, da União Estadual de Estudantes, em São Paulo. Nós articulávamos os movimentos porque nós éramos contra, o estudante era a favor da democracia, a gente sonhava com o socialismo, né, da União Soviética. Nós articulávamos o movimento contra as atitudes repressivas da ditadura militar. A Comissão da Verdade vem usando novas técnicas para elucidar possíveis fraudes criadas pela ditadura. Entre outros já investigados, mais 44 casos serão analisados. Eu vejo a Comissão da Verdade como uma justiça aos que foram torturados e aos familiares das vítimas. E para a sociedade mesmo, é um direito nosso saber o que aconteceu de fato com o nosso país. Ainda mais a gente que nem viveu, a gente não viveu essa fase da ditadura, mas a gente já sabe dos livros. E aí mesmo assim a gente já sabe como foi ruim para quem estava nessa fase. Então é muito justo que seja esclarecido mortes, torturas e mostrado o que de fato aconteceu. Penso que ela é absolutamente necessária, embora ela tenha sido tardia, mas ela é muito importante porque para limitar a arrogância do poder que muitas pessoas que o ocupam têm. As pessoas têm direito de pensar de forma diferente. A Prefeitura de Campinas fez um acordo com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, para que o órgão faça análises para descobrir as causas do desabamento na obra de um prédio comercial que destruiu parte de uma praça no bairro Cambuí. O desabamento ocorreu na manhã do dia 6 de junho, mas ninguém ficou ferido, já que os prédios foram esvaziados antes do desabamento. Toda a área foi interditada pela Defesa Civil e, de acordo com a Prefeitura, os imóveis próximos também serão avaliados pelo IPT. E agora, vamos conferir como estará o tempo em Campinas. Uma grande massa de ar seco se aproxima da região e o frio e a chuva dão uma trégua. Por conta da baixa umidade do ar, essa é uma das épocas do ano com maior incidência de problemas respiratórios, que podem ser amenizados com o uso de umidificadores de ar ou com vasilha de água nos quartos. O sol deve predominar durante grande parte do dia, mas no período da manhã a temperatura estará amena. Em alguns pontos mais altos, há chance de formação de nevoeiro, portanto o motorista fique atento nas primeiras horas do dia. Em Campinas, mínima de 13 graus e máxima de 25. E com a chegada do inverno, os problemas respiratórios aumentam, principalmente em crianças, causados pelas mudanças bruscas no tempo. Nossa equipe foi às ruas conferir o que a população faz para amenizar os sintomas. A gripe, sinusite e a bronquite são algumas das doenças respiratórias mais comuns. Geralmente provocadas por aglomerações de pessoas e ambientes fechados, elas têm um grande aumento no número de casos com a chegada do inverno. A temperatura cai e os sintomas já dão sinal de presença. O tempo seco e a poluição são outros fatores que ajudam a agravar os casos. Isso leva quem sofre com esse tipo de doença a tomar certas medidas para amenizar o desconforto. Eu levo no pediatra, primeiro que é o melhor, porque sempre tá mudando os remédios dele. Mas eu sempre utilizo o aerosol. O aerosol só com soro fisiológico. Muita poeirinha acaba entrando pelas vias respiratórias da criança
Então acaba incomodando a ele e a gente também, né? Porque a gente não pode fazer nada além disso. A gente tira os tapetes, tira as cortinas, tira todo o pó da casa, guarda os ursinhos em saquinhos em cima do guarda-roupa para ela não alcançar. Lava todas as roupas de novo, limpa todo o guarda-roupa, deixa a bacia de água perto da cama dela para ela dormir, umedecedor de ar. Com a chegada do inverno, cresce o número de doenças respiratórias. A mudança de temperatura e a poluição do ar são os principais motivos de preocupação, especialmente para quem já sofre com essas doenças. Os profissionais de saúde recomendam que a população tome certos cuidados. A gente tem que fazer higiene das mãos, não só nossa, como dos familiares, na hora das refeições, na hora do trabalho. Evitar o contato de crianças sadias com as infectadas, para não ter isso. Dormir em um local arejado e úmido. Usar sempre agasalho quando sair de casa, para não pegar aquele resfriado. O melhor é ficar atento e seguir as recomendações. E uma exposição na Unicamp mostra uma técnica de pintura a partir de materiais considerados descartáveis. Acontece na Unicamp, entre os dias 23 de maio a 26 de junho, a exposição itinerante do projeto Espaço de Arte, que abre o calendário deste ano com obras do pintor e decorador Tomás Perina. As obras expostas mostram a simplicidade crítica do artista e a valorização de materiais considerados como lixo pela maioria das pessoas, como recorte de jornais e revistas, látex, carvão, entre outros. A exposição é gratuita e livre para todo o público, com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, na Rua Vital Brasil, número 150. E veja a seguir. A procura de cosméticos aumenta entre os homens. Motoristas da PUC Campinas cometem infrações ao estacionar. TJ volta já, não saia daí. Produtos de beleza sempre foram destinados às mulheres. A maioria das embalagens, fragrâncias e cores são pensados para satisfazer a vaidade feminina. Hoje, os homens também estão preocupados com a aparência. A prova está no aumento da procura por produtos específicos para as necessidades deles. A reportagem é de Nina Ferrari. De 2006 a 2012, o consumo masculino cresceu 163%, atingindo 4 bilhões de dólares e deve se tornar o maior mercado em 2015. Eu estudei esse homem na década de 90, mas posteriormente, no início dos anos 2000, eu fui então mais à frente, estudar o metrosexual, que estava aparecendo demais. Então eu também verifiquei que esse crescimento do mercado de cosméticos voltado para o homem foi se incrementando enormemente. Então é por aí, eu acho que... Para quê? Que as empresas querem vender mais. E encontrando esse foco, ela vai vender para um novo mercado que antigamente nem imaginava possível. Desleixo e masculinidade andou totalmente na contramão. Prova disso foi o ranking feito pela Associação Brasileira de Cosmetodologia, que identificou um crescimento atual de 10% na produção de cosméticos específicos para o público masculino. Segundo a pesquisa, o Brasil se destaca com o segundo lugar no ranking mundial, com 9% da participação de mercado. Ainda segundo pesquisa, 56% dos homens usam produtos cosméticos diariamente. 82% disseram que há produtos cosméticos que eles não teriam vergonha de comprar. 50% dos homens colocam hidratante facial regularmente e 39% usam produtos de limpeza facial. As mulheres ainda têm a maior parcela de compra de perfumaria, mas os homens compram cada vez mais. Produto para barba, desodorante, produto para depilação são entre os que mais saem. Nos últimos 10 anos a gente percebe que foi um crescimento muito significativo. Ao contrário das outras culturas, os brasileiros têm maior tendência a utilizar produtos de higiene.
E por ter essa característica de vaidade, a pretensão a comprar um cosmético, um perfume, um produto de higiene pessoal é bem maior. Eu acho que a tua estética, o teu visual é muito importante para o dia a dia, sabe? Você ir para um lugar com uma pele bem tratada, um cabelo penteado, bonito, perfumado, isso daí mostra que você se preocupa consigo mesmo, sabe? E eu acho que isso não é só as mulheres que têm que fazer. Do mesmo jeito que as mulheres querem direitos iguais em relação a muitas coisas, eu acho que o homem que considera isso um ato homossexual, ele está sendo machista, entendeu? E eu acho que hoje não existe mais lugar para isso. Eu acho que todo mundo tem direito de se tratar e se cuidar da forma que achar que deve ser feito. Eu acho que isso é importante. É você, sabe? A tua estética. Então, isso é importante. O técnico Silas, recém-demitido do Náutico, recusou a proposta da Ponte Preta. A rejeição por parte da torcida mostrou insatisfação com os últimos trabalhos do treinador e com o fato de seus irmãos e auxiliares técnicos terem ligação com o rival Guarani. Silas era o favorito para assumir a Ponte depois da demissão de Guto Ferreira há 2 semanas. E você vai ver agora o flagrante de uma boca de fumo em plena luz do dia. A venda de entorpecentes nos grandes centros é algo muito comum de se ver em São Paulo. Sem nenhuma preocupação, os usuários entram e saem da boca de fumo. E os policiais militares que estão muito próximos do local nada fazem para impedir o tráfico. A presença dos policiais parece não inibir os traficantes e usuários, que continuam entrando e saindo da boca de fumo normalmente. A população pode e deve denunciar pelo Disque Denúncia 190 e esperar que a Polícia Militar tome as devidas providências. E a dança das cadeiras no futebol brasileiro continua. A última semana, Mano Menezes, ex-treinador da seleção brasileira, foi anunciado como novo técnico do Flamengo. Mano já era o favorito pela diretoria rubro-negra, que queria um nome de peso para conduzir a equipe, depois da tentativa mal sucedida do tetracampeão Jorginho. Desrespeito no campus, da PUC Campinas. Alunos e funcionários cometem infrações de trânsito no campus. Mas uma página criada pelo Facebook está ajudando a conter o problema. Saiba como com o repórter Kátia Bromel. Carros estacionados em 2 vagas, em cima da calçada ou da faixa de pedestres. Foi esse tipo de infração que levou um aluno de Publicidade e Propaganda a criar uma página no Facebook para criticar os piores motoristas da PUCamp. A página chama atenção pelo bom humor em suas críticas, mas os problemas são sérios. A gente estacionando no meio das faixas, ocupando 2 vagas, subindo na sarjeta, alguns que param no meio da rua e dificultam a passagem de outros carros, e os que param em cima do ponto de ônibus também, que daí o ônibus segura o resto do trânsito. Normalmente aqui na parte do lado de arquitetura ali, sempre o pessoal para em cima da calçada. É o que eu mais vejo, assim, ou ocupando vaga dupla. Eu vejo bastante no estacionamento grande de pessoas que usam 2 vagas para estacionar ou que estacionam no meio da esquina. E o que você acha desses motoristas? Eu acho que eles são folgados. Nossa equipe flagrou carros mal estacionados no campus 1 da PUC. O mais comum é encontrar veículos ocupando 2 vagas. Outra reclamação dos alunos é quanto aos carros parados sobre as faixas de sinalização. Além disso, há carros onde não deveriam estar. Não são só alunos que cometem infrações. Professores e funcionários também desrespeitam a sinalização, como, por exemplo, estacionar em local proibido. Há um estacionamento exclusivo para quem trabalha na universidade. Mas, apesar de haver espaço de sobra, há preferência pela rua. Dentro da universidade não é possível aplicar multas. Apesar disso, quando um funcionário presenciar uma infração, ele pode aplicar uma advertência verbal, uma orientação sobre o erro que o motorista está cometendo. Mais importante que a advertência dos funcionários é a conscientização dos motoristas. Por isso, a PUC Campinas informou que já prepara um plano que prevê mudanças no trânsito do Campus 1. E tudo isso começou com uma página criada no Facebook. A repórter Kátia Bromel está na PUC Campinas com mais informações. É com você, Kátia. As infrações que podemos encontrar no campus, como vimos na reportagem, incentivaram alunos de Publicidade e Propaganda a criar uma página no Facebook, Os Piores Motoristas da PUCamp. O objetivo do criador era fazer com que os motoristas sentissem vergonha ao ver a foto do seu carro mal estacionado na internet. E com isso,
não voltassem a cometer o mesmo erro. Essas publicações têm se mostrado a melhor maneira de corrigir esse comportamento, até mesmo porque dentro do campus não é possível fazer muita coisa, como conta Israel Barros, supervisor de segurança da PUC. Israel, quando o segurança presencia uma infração, o que ele pode fazer? Nós estamos numa faculdade, no primeiro momento é a orientação, e não sendo cumprida essa orientação, sendo reincidente o aluno, o fato é comunicado ao respectivo centro e aí vai ser analisado de acordo com o regimento interno da universidade. E essas comunicações aos centros são frequentes? São, algumas delas sim, principalmente nos casos de reincidência, estacionar em cima de canteiro, local proibido, etc. Nós mandamos ao centro e o centro nos responde com aquilo que foi feito em relação ao aluno. Obrigada, Israel. Eu sou Kátia Abrão, de Campinas. Obrigado, Kátia. E se você está pensando em se divertir nesse final de semana, veja as dicas de cinema e teatro que preparamos para você. No dia 22 desse mês, será apresentada a Comédia Arte no Teatro Municipal de Paulínia. O espetáculo conta a história de 3 amigos. Sérgio, interpretado por Cláudio Gabriel, Marcos, personagem de Marcelo Flores, e Ivan, papel de Vladimir Brite. Os 3 amigos começam a refletir sobre a vida. A reflexão é crítica ao extremo e gira em torno de um quadro branco. O Teatro Municipal de Paulínia fica na Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1551, Parque Brasil, 500. O espetáculo começa às 9 da noite. O preço da entrada é de R$ 60 e R$ 30 para estudantes e aposentados. Outra opção para quem gosta de teatro é a comédia Os Homens Querem Casar e as Mulheres Querem Sexo. O espetáculo conta a história de Jonas, interpretado pelo ator Carlos Simões. O rapaz tenta de todas as formas encontrar um amor para casar. Durante essa busca, muitas mulheres passam por sua vida e acontecem histórias engraçadas. A peça está em cartaz no Teatro Amil, em Campinas, todos os sábados às 7 da noite até o final deste mês. E se você quer assistir um bom filme sem gastar, o Museu de Imagem e Som de Campinas exibe neste sábado, às 4 da tarde, Febre do Rato. O filme se passa em Recife e conta a história de Zizo, um poeta inconformado e anarquista que cria um tabloide chamado Febre de Rato, expressão que significa alguém fora de controle. O filme foi dirigido por Cláudio Assis. O MIS fica no Palácio dos Azulejos, na Rua Regente Feijó, 837, no centro de Campinas. O cinema traz também muitas opções. Estreia nesse final de semana o filme infantil Universidade Monstros, Prelúdio de Monstros S.A. A nova animação vai mostrar Sully e Mike nos dias em que eram apenas estudantes universitários e contará a história de como os dois se tornaram melhores amigos. A classificação é livre e tem duração aproximada de 98 minutos. E o TJ PUC fica por aqui. As reportagens de hoje você confere no site que está aparecendo aí na tela. Até a próxima!